Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a Palavra. É sempre uma grande alegria poder receber a todos em nosso canal, nesse espaço que é reservado para o aprendizado da Palavra de Deus. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus sobre um tema central, com o nome Histórias que Transformam Vidas. E hoje a gente vai falar de uma grande festa. Isso mesmo, uma grande festa. Por isso, eu quero convidar a todos os irmãos para que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 14. Nós iremos ler os versículos de 15 a 24. Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz é aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. E ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: Ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: Vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insta com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Amém. Então esta é a parábola que Jesus conta a respeito do grande banquete, dessa grande festa. Você já foi convidado para uma grande festa, onde você ficou ansioso, ou ansiosa para que aquele dia chegasse logo, aquele dia da festa a qual você foi convidado? Com certeza você já foi convidado a ir em casamentos, aniversários, festas que celebram a vida, celebram o amor. Com certeza você já foi convidado a festas que muitas pessoas consideram festas importantes, porque nessas festas pessoas de uma classe alta, de uma classe diferenciada da sociedade, fez parte deste momento, festas cercadas de artistas, políticos, celebridades, enfim, todos nós, em algum momento da vida, participamos de uma festa, ainda que essa festa não venha a ser importante para as pessoas, mas para nós que fomos convidados, é importante sim, e sentimos honrados em receber o convite daquela pessoa. Quando recebemos o convite, logo pensamos: nossa, que legal,
aquela pessoa se lembrou de mim, se lembrou da minha família, né? Ou aquela pessoa gosta muito da minha família, porque me convidou para ir a esta festa. Isso é natural do ser humano, né? Mas é interessante que Jesus conta esta parábola e ele fala a respeito de uma grande festa. Uma festa que ele próprio dará. Uma festa aonde pessoas estarão em volta de uma grande mesa, de um grande banquete. E ali haverá comunhão, ali haverá alegria, né? Ali haverá prazer eterno. Mas é interessante que Jesus conta esta parábola num contexto onde Jesus estava sofrendo uma grande perseguição por causa dos fariseus, que desprezavam Jesus e não consideravam Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, mas como um charlatão, um falso profeta. Então Jesus diz esta parábola e é evidente que ao desenrolar dessa história, nós vemos aqui personagens ao qual nós rapidamente podemos identificar e alguns ao qual o Espírito Santo irá revelar ao nosso coração. Vamos fazer a exposição do texto bíblico? Primeiro, o texto bíblico começa com um homem que estava à mesa e ele exclama: "Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus." Feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Ou seja, o povo judeu ele tinha essa ideia, esse pensamento de que o céu seria uma grande celebração, um momento de comunhão. É um momento onde Deus iria reunir os seus filhos, né, para uma grande ceia, uma grande festa. Esse seria o reino de Deus, essa celebração. E esse homem exclama dizendo isso: feliz é aquele. E Jesus, ouvindo isso, Jesus pronuncia a parábola. Diz no verso 16, Jesus começa a parábola dizendo: um certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Devemos lembrar que no contexto daquela época, os convites para as celebrações eram diferentes, obviamente diferentes do que nós estamos acostumados. Os convites, eles seguiam em duas etapas. Primeiro, você anunciava que você iria dar uma festa, e então você convidava as pessoas, né? Você convidava ali seus amigos, você convidava seus vizinhos, você convidava seus parentes, né? Aqui o contexto que Jesus diz que ele enviou muitos convites, né? Jesus se refere a aldeias. É como se esse homem morasse em uma aldeia e então ele convida todos os moradores daquela aldeia para que celebrem com ele nesta festa. Então, esta primeira etapa é a primeira etapa da confirmação, aonde a pessoa fica sabendo que vai ter uma festa, né? Então, o anfitrião, ele convida as pessoas, ele diz: olha, tal data, em tal mês, eu vou dar uma festa. Então ele avisa e a pessoa, né, com certeza responde: olha, então está combinado, então eu vou ficar aguardando. Aguardando o quê? O segundo convite. O segundo convite é quando a festa está pronta. Então chama-se os convidados. Então o anfitrião, ele já sabe o número de pessoas que estará nessa festa. Então ele chama agora aqueles que ele convidou, né, na primeira etapa. Então Jesus prossegue dizendo, né, a partir do verso de número 17: quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Ou seja, agora podem vir, né? Chegou o momento de nós celebrarmos a festa, chegou o momento de nós cearmos, chegou o momento de nós nos confraternizarmos, né? Chegou a hora, venham, está tudo pronto. Mas para surpresa desse
anfitrião, né, os convidados que sinalizaram positivamente na primeira etapa do convite, né, dizendo que estavam aguardando, que estava combinado, na segunda etapa, na segunda vez, né, do convite, esses mesmos convidados se recusaram a ir à festa. Então Jesus diz, né, a partir do verso 18, mas todos eles deram desculpas. Todos eles deram desculpas. Você já passou por momentos assim, onde você convida uma pessoa para fazer algo com você, ou para ir a uma festa, para ir em algum lugar, e a pessoa dá uma desculpa, e você vê que é uma desculpa esfarrapada, né? Vê que é uma desculpa que a pessoa ali tá mentindo para você, né? A pessoa tá saindo da conversa, a pessoa ela tá ali enganando você, né? E você sente isso quando a pessoa é dissimulada e ela te dá uma desculpa esfarrapada, né? E aqui Jesus está dizendo exatamente isso, que esses convidados deram uma desculpa sem sentido nenhum, uma desculpa esfarrapada, né? Ele diz assim: um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Acabei de comprar um campo e preciso ir inspecioná-lo, né? Quem compra uma casa e depois de comprar a casa, você vai ver a casa? Ninguém faz isso. Ninguém compra um terreno e depois que foi lá no cartório, né, passou para o seu nome, foi no banco, pagou o terreno, agora você vai lá e vê o terreno. Ninguém faz isso. Primeiro você vai, você vê, você analisa, depois você pensa se você vai comprar ou não, né? Mas olha a desculpa que esse homem deu, ele comprou um campo e agora ele precisava ir inspecioná-lo, né? Ver esse campo. Era uma desculpa esfarrapada, né? Uma desculpa sem sentido. O outro também cai nesse mesmo padrão, né? O outro diz assim: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Olha, ninguém compra, né? Uma roupa, ninguém compra, né, um calçado, né, sem antes experimentá-lo. Ah, mas hoje em dia nós podemos comprar pela internet, nós compramos coisas sem experimentar. Sim, mas primeiro você estudou o produto, primeiro você viu o produto, você procurou vídeos, você procurou fotos. Por mais que você não tenha experimentado o produto, você tem uma noção do produto e para que ele serve, né? Ninguém compra algo sem saber a utilidade daquilo, né? E esse homem está dizendo isso, que ele comprou 5 juntas de boi e agora ele iria experimentá-lo, né? Eu comprei um carro, né? Paguei e agora que eu vou ligar o carro e ver como que está o motor, vou andar no carro, ver como o carro se comporta na estrada. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Né? Você vai comprar um carro, por exemplo, você faz um test drive, né? Você entra no carro, você liga o carro, você abre o capô do carro, vê o motor do carro, você vê tudo antes, né? Mas esse homem também deu uma desculpa esfarrapada. O terceiro homem, né, diz aqui o texto que ele diz assim: acabei de me casar e não posso ir. Este foi o mais grave. Este foi o mais grave. Porque a desculpa que ele deu aqui, além de ser uma desculpa esfarrapada, foi uma desculpa grosseira, né? Ele falou sobre a intimidade do seu casamento. É isso que ele quis dizer aqui, que agora ele era casado e ele tinha obrigações com a sua esposa, por isso ele não poderia ir à festa, né? Olhando o texto, nós podemos pegar a referência de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, né, que fala a respeito das obrigações cerimoniais, né, do casamento. Mas o judeu, ele somente colocava como isento aquele que casava a prestar serviços militares, mas o convívio social continuava normal. Então essa desculpa que ele deu aqui foi uma desculpa grosseira, né? Foi uma desculpa que ofendeu, né, aqueles que ouvem
essa fala desse rapaz. Foi uma desculpa grosseira. E é claro que o servo que foi lá e chamou o pessoal não veio, voltou para o seu senhor e disse para ele que tudo que estava acontecendo, aquele senhor ficou indignado, né, e pediu para convidar todas as pessoas que ele encontrasse na rua, né, os cegos, os aleijados, os pobres, os mancos. E esse servo obediente foi e convidou a todos, e ainda assim sobrou espaço. Depois ele diz para que esse servo vá e pegue aqueles que estão à beira do caminho, né, que estão trabalhando na lavoura, peguem eles, né, e tragam também para celebrar comigo. E no versículo final ele faz uma advertência, no versículo 24, né, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Como podemos entender esta parábola e como esta história pode transformar a nossa vida? É evidente, queridos irmãos, que aqui está falando a respeito do amor de Deus pelo seu povo. Quando Jesus fala do primeiro convite, Jesus está falando dos profetas que anunciavam a Cristo, que profetizavam a respeito de Cristo, e que as pessoas criam que o Messias iria vir. Eles confiavam em Deus. Mas quando ficou tudo pronto, o segundo convite, quando Jesus veio, essas pessoas desprezaram a Cristo. Por isso que em João, no capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Jesus veio para o povo judeu, para cumprir a promessa feita a Abraão, feita a Isaac, feita a Jacó, feita a Moisés, feita a Davi. Jesus veio cumprir as profecias, veio para o seu povo, e o seu povo o rejeitou. Israel tendo rejeitado a Cristo, Jesus diz, quando ele se refere aos pobres, aleijados, cegos e mancos, aqueles que eram marginalizados pelo povo judeu e eram considerados como pessoas isoladas da sociedade, que não tinham valor algum. Daí Jesus diz que a essas pessoas foi dado a graça de Deus, o Evangelho de Deus. Para eles também agora vai ser pregado o reino de Deus, o reino dos céus. E não somente para esses marginalizados, mas para os gentios, que somos nós, o povo não judeu, os que estão à beira do caminho, como ele fala aqui. A nós também foi dado conhecer o Evangelho de Cristo, a nós foi dado a graça, a nós foi dado a misericórdia. E o convite é para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos salvar. A todos foi dado esse convite, e aquele que crê, vem e participa deste banquete, que será glorioso, será a maior festa de todos os tempos. Nunca houve e jamais haverá um grande banquete como este, aonde estarão todos reunidos na glória, junto com o nosso Senhor. E Jesus nos dá um alerta, no versículo 24, que não haverá uma segunda chance. Para aqueles que pensam que haverá uma segunda chance, não haverá. O tempo é agora. Agora é tempo de salvação, é tempo de arrepender-se, é tempo de se converter ao Evangelho de Jesus Cristo e a servir ao Senhor. Que essa história, que esta parábola possa transformar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos e até lá. Da festa do rei, o castelo é todo alegria. Parem para as janelas se abrem e as flâmulas brancas tremulam ao vento, reluzem no
Maria mandou convidar, enviou mensageiros leais, com brasões e cavalos ligeiros, repiques, trombetas, nas terras daqueles que têm sangue azul. Mas, com 1000 desculpas mal contadas, cada um dos convidados desprezou a honraria, como se nada importasse, e houve até quem matasse os mensageiros reais, aos quais o rei justiçou. O castelo todo enfeitado e sobre a mesa fina louça, e o banquete preparado, o rei ordena e alardeia. Eu quero ver minha sala cheia. Tragam todos os desvalidos, vão por toda a encruzilhada, e a quem não tem eira nem beira, o rei ordena e alardeia. Eu quero ver minha sala cheia. E assim no castelo eu me achei, eu entrei pela porta da frente. Veio o filho do rei me saudar, trocar meus farrapos por vestes tão alvas, iguais às que usava. Assentei-me à mesa do misericordioso rei. Na presença dele foi então que me fartei. Ele me disse, fica amigo, e eu fiquei. Assentei-me à mesa do misericordioso rei. Na presença dele foi então que me fartei. Ele me disse, fica amigo, e